Fala pessoal, vou contar para vocês como é possível conseguir até 80% de desconto na passagem aérea. Em qual situação você consegue até 80%? Então, eu tive a necessidade, eu precisei desse fato e vou inclusive mostrar mensagem para vocês, eu falando com a empresa a respeito desse desconto, tá? Sabe que quando você compra passagem com urgência, você paga muito caro. Essa passagem custa aí, pode custar de 2 a 3, 4 mil reais se você precisar da passagem para o mesmo dia, ok? Você sabe que é muito caro. Empresas, quando elas precisam comprar passagem, quando tem que ser uma coisa muito urgente, que eles compram passagem, eles pagam muito caro por essa passagem. Então, e vou falar para vocês quais as empresas que oferecem esse benefício da melhor forma possível. Então, eu viajei, meus irmãos também viajaram e eu viajei pela Latam, tá? A Latam, ela também dá esse benefício, mas é um pouco mais complicado. A Gol, ela é muito mais fácil, ela atende e torna o valor para você, dá esse benefício para você muito mais rapidamente. A Azul, ela ainda não fornece esse benefício. Eles falaram que eles pretendem também liberar esse benefício nesses casos. E eu não consegui identificar, porque o desconto ele vai de 30% até 80%. Mas eles não conseguiram me deixar claro se não me engano, acho que depende do grau de parentesco do parente, da família que tenha falecido e você precisa comprar a passagem nesse momento. Você tem aí um prazo, parece que até 7 dias a viagem deve ser, mas no meu caso não foi necessário viajar até os 10 dias. Eu fiquei mais dias e eles falaram que poderia entrar em contato até 30 dias. Isso a Latam. Na Gol foi muito mais simples. Os irmãos ligaram logo após a viagem e eles já providenciaram a documentação, fizeram todo, prepararam toda a documentação e em poucos dias o dinheiro já estava caindo, inclusive caindo o valor de 80%, sendo estornado para eles. No caso da Gol, foi bem mais fácil, ligaram e informaram os documentos. E aí você tem que, inclusive, informar atestado de óbito e documentos que comprovem o parentesco com a pessoa da família que faleceu, para você conseguir esse desconto. No caso da Latam, eu liguei no primeiro dia para me informar. Inclusive, eu tinha comprado a passagem, mas nem tinha viajado ainda. E eles falaram que poderia viajar e quando voltasse, entraria em contato e teria até 30 dias. Perguntei se tinha necessidade de antecipar a viagem, já que eu tinha comprado a passagem para 10 dias, se eu precisava antecipar para 7 dias. Eles falaram que não, que poderia voltar no prazo normal da passagem, que foi de 10 dias, e quando eu voltasse, eu ligaria para eles para poder ter o retorno. Então eu fiz isso quando eu voltei. Eu liguei, já foi outras pessoas que atenderam, isso na Latam, tá? Na Latam foi mais complicado. E eles também não deram 80%, eles deram somente 30%. Então, quando eu voltei, já questionaram que eu tinha passado do período, que eu tinha passado do prazo e que não teria mais direito. Só que aí eu provei para eles que eles já tinham me orientado que eu poderia viajar e eu poderia voltar para eu ter o benefício. E aí eu provei, inclusive eu tenho aqui mensagem aqui, olha só, a mensagem aqui, ó. É um print que eu peguei do celular do meu irmão, porque eu
Então vocês podem parar o vídeo aí para vocês lerem, tá aqui inclusive o nome de voo, número do voo. E eu perguntei assim, o que eu tenho que fazer para conseguir o benefício de 80%. Eles não questionaram os 80%, eles apenas falaram, poderia me informar o número de ordem de compra e pediram o número ou o número do código de voo, código de reserva, tá? Então eu passei esse código para eles e aí eles deixaram a mensagem que está aqui embaixo, essa mensagem aqui. Falaram, não é possível solicitar o reembolso no momento, somente quando você utilizar o trecho de volta. Isso eu liguei, eu tava na viagem ainda, já tinha comprado a passagem de volta, mas ainda não tinha voltado. E eles falaram, lembrando que o prazo para solicitar o reembolso é de 30 dias após a viagem. Ou seja, eles confirmaram que eu teria 30 dias após a viagem. Só que quando eu voltei, que eu fui ligar para eles, falaram que eu já tinha passado de 12 dias. Só que como eu tinha gravado as conversas com eles que eles mesmos me orientaram, eu provei para eles que eu estava seguindo a orientação deles. E aí sim, eles entenderam que eu já estava as provas, que eu estava bem informado e não tiveram mais como eles dificultar fazer esse pagamento. A outra questão era que eu pedi os 80%. Eles questionaram que era só até 30% e tal e deram somente 30%. Mas pelo menos eles deram alguma coisa. Minha passagem de ida e volta custou quase R$ 4.000 e eles deram uns 30% de desconto. Já no caso dos meus irmãos, deu mais de R$ 5.000, meus dois irmãos, e a Gol estornou 80% do valor, ou seja, a passagem ficou quase que de graça. Então, assim, eu sei que é um momento que não acontece toda hora, mas muita gente tem familiares que moram longe, pode ser primo, pode ser tia, tio, você tem esse benefício. Esse benefício, pelo que eu ouvi falar, ainda não é lei, mas algumas empresas dão esse benefício, entre elas a Gol e a Latam, sendo que a Latam é mais complicada para você conseguir. Eles fazem de tudo para não te pagar o benefício, para não dar o benefício, mas a Gol é muito mais simples. Então, para quem tem familiares longe e caso passe por alguma situação dessa que eu não desejo para ninguém, mas a gente sabe que todos nós estamos sujeitos e você tem a necessidade de viajar nessa situação, que é uma situação que às vezes você não está nem preparado, talvez isso ajude você aí. Mas como a maioria das pessoas não tem essas informações, elas não sabem, elas não procuram se informar, até porque ninguém fica imaginando se alguém da família vai falecer ou se pode. Mas esses benefícios existem e você pode conseguir se tiver a informação. Eu também não sabia antes de comprar passagem, fiquei sabendo logo após que eu tinha comprado passagem, inclusive quem me lembrou foi a minha esposa, que ela é comissária de voo e aliás mas ela não está trabalhando como comissária, mas ela é comissária e ela me informou que eu poderia conseguir esse benefício, só que eu já tinha comprado a minha passagem na Latam. Se eu imaginasse que a Latam era mais complicada, eu teria comprado na Gol, mas nessas horas a gente não tinha nem como pensar e fazer isso aí. Então fica aí a dica, caso você precise, para que você nunca precise, mas além desse benefício, pode ter outros aí que se você procurar se informar, você pode aproveitar esse benefício. E aproveitando aqui, você pode também, inclusive benefício de alugar carro gratuito, você pode ter também, que é só você procurar essas empresas que eles dão o carro para você testar o carro e você não paga aluguel do carro, você pode viajar com o carro, ficar utilizando o carro por uns dias e você paga só o combustível do veículo. Também eu não sabia disso aí, e sabendo há pouco tempo. Então, algumas coisas interessantes aí que pode beneficiar você. Então,
eu vou contar para vocês em que situação que isso é possível. Bem, isso é possível quando você tem algum... Essa é falando dessa opção que eu consegui. Tem algumas outras, mas não é o caso que eu vou passar para vocês aqui. Vocês podem pesquisar outras coisas, que muitas coisas a gente não sabe. Às vezes você tem direito, mas você não sabe. Talvez porque você não pesquisa, talvez porque você não teve necessidade. Mas em algumas situações você consegue viajar, inclusive até de graça é possível você viajar. Então, a minha situação não foi uma situação legal, não foi uma situação boa. Foi o falecimento do meu pai, que faleceu e eu precisei viajar com urgência. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse benefício e curte o vídeo para ajudar outras pessoas a serem informadas, pois isso pode ajudar muita gente aí na hora que elas mais precisam. Um abraço e até a próxima.